Essa questão aqui tem três partes para se fazer. A primeira é a gente descrever a propriedade que assegura a relação b elevado a x igual a elevado a x sobre h com h diferente de zero. A outra parte é mostrar, né, que a gente pode obter o gráfico de y igual a b elevado a x a partir do gráfico de y igual a elevado a x e usar essa conclusão, construir o gráfico desses exemplos aqui. Então, vamos lá, começar pela primeira parte, que diz o seguinte, que dados a maior que zero e b maior que zero, ele está perguntando qual é a propriedade da função exponencial que assegura a existência de um h diferente de zero, de modo que, ou de tal que b elevado a x é igual a elevado a x sobre h para todo um x real. Então, a propriedade que assegura é a sobrejetividade, tá? Jetividade, que diz que para cada elemento do domínio, você vai ter apenas um elemento do domínio, né? Então, se isso assegura, né, a gente tem o seguinte, e também sabendo que h pertence aos reais, e também que a é maior que zero, então a gente pode ter um b elevado a h, cujo isso é igual a um a, certo? Isso existe de fato. E daqui a gente pode concluir que isso aqui como raiz, só que a raiz a gente vai transformar em potência, né? Então fica b igual a elevado a 1 sobre h, beleza? E a partir daqui, ó, tomamos um x com um x pertencente aos reais, então a gente pode colocar esse b elevado a x igual a elevado a x sobre h, certo? Mostro como obter o gráfico de y igual a bx a partir do gráfico de y igual a x. Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar isso aqui, ó, e dizer que isso daqui é a função g igual a b elevado a x, tá? Por quê? Né? Porque esse gráfico aqui ele vai ser diferente desse. Vamos primeiro pensar nisso daqui a partir dessa propriedade aqui, ó, certo? A partir dessa propriedade. E a partir dessa propriedade é que a gente conclui que se a gente pegar esse h e passar para cá, a gente passa em forma de potência. Então, a gente vai ter um b elevado a x vezes h igual a um a elevado a x. Por que eu fiz isso? Tá? Porque aí podemos construir uma função exponencial y igual a bx a partir já de uma função exponencial y igual a x, certo? Então, nesse caso aqui, a nossa função que a gente quer é essa daqui, ó, construir. Então, se a gente fizer um gráfico do plano cartesiano, o que a gente vai ter aqui é y, aqui é x. Então, se a gente traçar o gráfico de a elevado a x, é mais fácil, né? Porque aqui é 1. Então, a gente consegue desenhar tranquilamente isso daqui, ó. E agora a gente precisa desenhar o gráfico de b elevado a x vezes h, né? Porque ele está perguntando, a partir de a função ax, construa a outra função, né? O gráfico da outra função. Então, a gente vai entender que nesse ponto aqui, ó, esse gráfico aqui é a elevado a x, nesse ponto a gente vai ter, por exemplo, um x sobre h, por exemplo, não, a gente vai ter esse x sobre h, caso a gente passe esse h aqui dividindo, né? Se a gente tiver aqui um x sobre h, aí sim a gente vai conseguir encontrar, ó, nesse ponto, da outra função. Ou seja, nesse ponto aqui, a gente vai, no ponto x, a gente vai ter o x e agora o b elevado a x, como também o a elevado a x, tá? Então, essa função aqui, a gente tem b elevado a x vezes h, certo? A gente pode até fazer o seguinte, ó, podemos até traçar aqui um horizontal para que fique mais visível. Nesse ponto aqui, a gente tem uma função, né, igual a outra. Ou seja, se, por exemplo, x for 1, a gente tem aqui, ó, b elevado a 1 igual a elevado a 1 sobre h, certo?
Você percebe que a partir desses exemplos aqui, a gente vai precisar calcular h para poder traçar o gráfico dessa função aqui, né? Então, vamos lá. E também o gráfico da função, da outra função ax. Use a conclusão, né, para traçar o gráfico de y igual a 1 sobre raiz cúbica de 4 elevado a x a partir do gráfico de y igual a 2x. Aí, veja. A gente vai dizer que y é igual a 2 elevado a x. Por quê? Porque ele está dizendo para a gente construir esse gráfico a partir desse. Então, é a função bx, b elevado a x é essa, e a elevado a x é essa daqui. Então, vamos lá. Ou seja, y igual a 2 elevado a x, só que a função a elevado a x, se ela estiver igual a b, então vai ser b elevado a x vezes h. Então, a gente pode escrever essa função aqui, ó, como sendo y igual a 2 elevado a x sobre h. E agora, a função que a gente chamou de g, ela vai ser a outra, ou seja, 1 sobre a raiz cúbica de 4, né, elevado a x. Beleza? As funções elas vão ser iguais num ponto, então a gente pode igualar as duas, ou seja, 2 elevado a x sobre h igual a 1 sobre raiz cúbica, né, de 4 elevado a x. 2 elevado a x sobre h igual, a gente pode aqui, ó, 4 é 2 ao quadrado, a gente pode escrever 2 ao quadrado, transformar o radical em quadrado, então fica 1 sobre 2 elevado a 2 sobre 3 elevado a x. Quando a gente inverter essa base aqui, o expoente fica negativo, então a gente vai ter 2 elevado a x sobre h igual a 2 elevado a menos 2 terços, né, elevado a x. Nesse caso, a gente já pode colocar como uma multiplicação, né? Então, como a gente tem bases iguais, ó, a gente pode concluir que os expoentes, ou seja, x sobre h, é igual a 2 terços de x, o que a gente pode agora simplificar x com x e dizer que 1 sobre h é igual a menos 2 terços, ou ainda concluir que h é igual a menos 3 sobre 2. Porque se a gente for construir agora o gráfico desse exemplo, então a gente vai ter aqui, ó, a função aqui no ponto 1, a função 2 elevado a x, e agora a gente pode colocar como um ponto aqui, ó, exatamente aquele 1 sobre h. E 1 sobre h a gente viu que é 2 terços. Só que veja, esse ponto aqui é o ponto x sobre h. Então, x sobre h é igual a menos 2 terços. Então, esse outro lado aqui, ó, quando a gente construir agora a outra função, a gente vai ter exatamente aqui, ó, no ponto 1. Esse gráfico ficou horroroso, né? Aí vamos dar uma ajeitada aqui, ó, no ponto, certo? Quando a gente traçar essa horizontal aqui, ó, a gente vê isso. Isso aqui é exatamente 1 e b elevado a x, que é isso daqui, ó. Tá? É exatamente aquele ponto lá, cadê? Aqui, ó. Isso daqui é elevado a 1. Então, é 1 sobre raiz cúbica de 4. Aqui, ó. 1 sobre raiz cúbica de 4. E o gráfico e a função, se a gente inverter isso daqui, fica 2 elevado a menos 2 terços de x. Tá? Essa é a outra função. Certo? Com isso a gente conclui a questão. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para você estudar junto comigo. As observações deixe nos comentários. Um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.